Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho aí, que é um trabalho interessante, né? Ele se pergunta se hábitos ruins podem constituir um risco, um duplo risco à constipação. Por que ele diz isso, né? Basicamente, esses autores, eles propõem o seguinte, né? Eles destacam o seguinte, que quando você pensa em constipação crônica, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando de constipação, naquele vídeo eu falo que, entre outras coisas, o tratamento geralmente é insatisfatório, mas esses autores falam que, dentre as ideias de lidar com a constipação crônica, está o fato de ter bons hábitos, né? Então, beber água, comer fibras, fazer exercício. Mas ele destaca que pouco se sabe quanto aos maus hábitos em relação, por exemplo, à defecção. Quer dizer, será que existe alguma minha vou dar um exemplo, por exemplo, não querer ir ao banheiro a não ser aquele banheiro da sua casa. Ou seja, vem à vontade, vem aquela urgência de defecar, e você não defeca porque você não está na sua casa. Então, será que esses tipos de hábitos, né, esses tipos que se chamam de maus hábitos em relação ao momento de defecar, a defecção, né, importam? Então, basicamente, esses autores, eles investigaram, né, indivíduos de ambos os sexos, que eram terceirizados de um hospital, pelo entendi, e classificam esses indivíduos e vão verificar essas questões dos hábitos, né. Então ele fala assim, bom, no hábito, né, então o que que ele comenta lá no hábito? Por exemplo, os bons hábitos, né, hábito alimentar, consumo de fibra, líquidos, eles são, algo interessante para o combate, aí são propostos como algo interessante para o combate da constipação crônica, né. Mas tem muito pouco se sabe, que nem eu falei, sobre essa questão aí desses maus hábitos. Então tem essa dúvida, né? Então o objetivo do estudo foi o quê? Investigar que se os hábitos relacionados à defecção, especificamente postergar, relutar, evitar defecar em lugares que não a sua própria casa, se isso tem uma correlação, se está indicado, se isso pode ser um fator de risco à ocorrência da constipação. Então, eles basicamente, né, foram investigar esses trabalhadores autônomos, e aí, ao longo do trabalho, né, eles passam uma série de questionários, classificam eles conforme um critério chamado critério de Roman 3 para constipação crônica, e aí vão fazer as análises. Então ele fala aqui, um pouco da introdução. Constipação, para a gente entender um pouco melhor o problema, né? Constipação é uma anormalidade funcional da defecção, que frequentemente tem múltiplas origens, né? Pode se apresentar de diferentes formas e pode ocultar até mesmo, ocultar e desencadear até mesmo condições importantes, como câncer coloretal, doenças autoimunes, né? Eh, Ela gera custos elevados de saúde, porque ela está associada a elevado custo com consultas por ano, pode exigir testes diagnósticos, medicamento, outros produtos, eh, e algumas vezes até cirurgia, né. E aí ele fala que há evidências eles falam que há evidências limitadas quanto ao risco. Então, o que é importante saber sobre o risco, porque a prevalência e fatores de risco, claro, se eles forem conhecidos, eles podem gerar estratégias de combate a eles, né. Então, como ele fala muito justamente isso em termos de prevalência, não havia em relação aos maus hábitos, eles vão atrás. Então, é uma força de trabalho terceirizada de um hospital, eram 910 pessoas, eles enviaram um questionário, né, esse questionário tinha isso aqui é o critério, tá, só para a gente ver o critério de Roma 3, que aí é um critério que se você tiver pelo menos 2 desses pontos aí, conforme está na tela, em 3 meses, nos últimos 6 meses, você vai ser classificado aí como constipação crônica, tá. E aí ele pega, né, e o que eles fazem? Então eles passam, usam esse critério para a gente saber, basicamente, quando ele fala sobre isso, né, e eles passaram um questionário, né, esses questionários tinham 3 partes, para as 910 pessoas, 426 retornaram dessa força de trabalho, sendo que 415, né, 45,6% da amostra total, foi apta, respondeu corretamente. Então, as questões eram para coletar informações, ó, idade, sexo, ocupação, história médico cirúrgico, obstétrico, né, no caso das mulheres, de evacuação, características de evacuação, por exemplo, evacuação dolorosa, com esforço, número de vezes que vai ao banheiro, tamanho das fezes, né? Então, eles foram, e isso sujeitos, claro, se sentiam, quanto eles se sentiam constipados. Também teve lá questões que eles foram feitas questões neles para que eles pudessem, a partir das respostas, serem
classificados no critério de Roma 3 lá, né? A gente for ver, para poder classificar. E aí questões associadas a todos os hábitos, inclusive hábitos bons de saúde, né? Quanto de líquido, de fibra, de exercício. E aí, inclusive, ele fala aqui que eles dão uma explicação sobre um pouco de fibra, um pouco de exercício, né? O que significa, por exemplo, pessoa fisicamente ativa, eles classificaram aí como pessoa que fazia pelo menos 3 vezes por semana e tal, para que as pessoas pudessem responder corretamente. Tá bom. E aí, tem algumas características aí da amostra, né? Se for ver todos aqui, né? O que mais apareceu em alguns foi diabetes mellitus. Então, eles perguntam várias coisas, inclusive, se a gente for ver aqui, uso de manobras manuais, de enemas, de supositório, um monte de coisa para tentar descobrir bem o hábito de defecação dessas pessoas, né? E aí, eles veem, basicamente, a primeira coisa que eles mostram aqui, né? Eles fizeram duas coisas. Eles compararam o número de pessoas que se dizia constipada, por autorreportagem, né? Que auto se diziam reportar constipação, então se encaixando aí no critério de Roma 3, e as pessoas que, ao responderem as questões lá, que perfeitamente segundo o critério, quer dizer, elas diziam que estavam constipadas. E aí, quando você comparou as perguntas e colocou essas perguntas no critério de Roma 3, deu parecido, né? Então, quer dizer, realmente era... Aqui eles diziam, olha, estou constipado. Aqui eles encaixaram a outras respostas no critério da Roma 3 lá, mostrando que tinha uma paridade aí. E aí você vê aqui, né, as questões aqui, né, do Roma 3, né, tanto quando a pessoa faz a reportagem, colocando lá as questões, tanto para homens e mulheres. O que se destaca aqui, né? Se destaca que, por exemplo, em termos de auto-reportagem, é uma coisa mais ou menos absurda, né? Foi tipo 5%, só para a gente ter uma ideia, né? Em termos de auto-reportagem, 5% das pessoas, no caso do sexo masculino, tinham constipação, enquanto no caso das mulheres era 31%. Tá? Então, mostrando que realmente tem uma questão muito grande aí das mulheres serem mais constipadas. Tá? Então, mostrando aqui, né, todos esses critérios aí para uma mulher. Aqui ele fala dos hábitos, né, chamados hábitos de higiene, então, os bons hábitos, né, ingestão de líquido, né, fazer refeições em horários regulares, que também diz que é um fator que ajuda, né, alimentação rica em fibra, evacuação em termos, em horários regulares, atrasar a defecção já é mau hábito, ó. Defecção fora de casa, né, fazer o cocô fora de casa, exercício regular, estresse, tipo de estresse. Aí você vê que aqui já aparece que, por exemplo, estresse, a coisa de defecar fora de casa, já dá significante aqui. Mas aí ele pega, né, quando ele faz uma análise disso, aí ele pega aqui, ó, faz uma associação entre hábitos de higiene, então ele pega esses hábitos de higiene aqui, que ele chama, né, tanto as boas coisas como aquele que eles consideram os maus hábitos, hábitos de higiene, e faz uma associação com o critério de Roma 3. E basicamente o que o trabalho vê, gente, aqui, esses bons hábitos aqui no trabalho, água, fibra, exercício, né, não dão resultado significante. E ele até comenta no trabalho que, por exemplo, você não vê trabalhos, né, na verdade é questionável o quanto você pode dizer que a partir de uma certa ingestão mínima de líquido, ingestão mínima de fibra, isso vai causar, por exemplo, constipação. Isso é coisa de debate. Outra coisa que ele fala é que essas medidas chamadas profiláticas, né, a água, a fibra e a água, fibra, exercício, né, podem funcionar para muitas pessoas, mas não se deve espantar, não deve ter um espanto, causar admiração, se para muitas outras não funcionar também. Tá? Mas, de qualquer forma, olha onde ele acha correlação aqui interessante, ó, associação interessante entre essas coisas aqui. Ó. Não achou entre a ingestão de água, não achou entre os horários regulares de refeição, não achou em relação à dieta rica em fibra, com o critério, mas achou ó, tempo regular, né, ter horários certos ali de defecar, de ir ao banheiro, atrasar a ida ao banheiro, não fazer a ida ao banheiro, não fazer o cocô fora de casa, estresse. Então ele associou isso. E por último aqui, basicamente ele faz uma regressão univariada e multivariada, né, para mostrar, e ele vê que esses três fatores aí principal, né, doença de tireoide pode ser porque tem ali, ó, eles avaliaram porque tinha alguma outra coisa na literatura ele comenta associando, mas embora seja certo, mas não foi significante essa questão da tireoide aí, né,
que eram os medicamentos que as pessoas tomavam, mas a questão mas a questão dos horários regulares ao banheiro, né? De ter horários regulares para o banheiro, a questão de atrasar a ida ao banheiro, a ida do cocô, né? A questão de se recusar a ir ao banheiro fora de casa, né? Principalmente o próprio estresse, ele discute, são os fatores muito importantes e demonstraram, seriam fatores que explicariam, né, estariam nessa correlação, explicariam partes dessa questão dos indivíduos terem a constipação crônica. Então, basicamente, eu achei tentar fazer esse vídeo curtinho, mas o que eu achei interessante desse trabalho é justamente o que eles destacam. Bem, todo mundo fala sobre ingestão de líquido, fibra, exercícios, né, bons hábitos, até a questão aí que deu certo, na questão da regularidade dos horários no banheiro, pode ser talvez, eu estou viajando, eles não falam nada disso, tá? Mas, por exemplo, se você pensar em ritmo circadiano, para os relógios biológicos periféricos, exercício, tempo de dieta, são sincronizadores. Quem sabe também você ir ao banheiro no mesmo horário também possa ser um sincronizador, ajuda a ter ritmicidade. Inclusive, eles falam que, né, no trabalho, pela experiência dele, pelos dados dele, quando os indivíduos, por exemplo, geralmente têm esses maus hábitos de ficção, né, ele fala, geralmente, quer dizer, o que ele fala, basicamente, assim, que geralmente o problema da constipação crônica é muito mais essas coisas, pela experiência dele, de mau hábitos que, por exemplo, um intestino que não tem movimento, né, discinético, que ele fala. Então, em geral, não é essa questão de ser um intestino discinético, nada, né? Então, é muito mais uma questão, segundo eles mesmos, talvez dos hábitos. Então, eles destacam a importância disso porque, como eu venho falando aqui, se por um lado todo mundo fala do que fazer, eles dizem que há muito pouco conhecimento epidemiológico do mal que faz certas práticas, que eles chamam de maus hábitos, né, do título, quanto ao que não fazer. E esse trabalho, ele conclui, né, ele conclui aqui no trabalho dele, ele fala que o trabalho dele mostra que essa questão de atrasar o horário, de não ter um horário regular para fazer o cocô, atrasar, reter o cocô, né? Reter o cocô, inclusive reter o cocô, porque se recusa a ir em locais que não são o seu banheiro, a sua casa, são fatores, nesse trabalho, mais importantes que são os bons hábitos. Né? E ele aí mostra que essas pessoas aparentemente não tinham nenhum problema fisiológico, mas que ele comenta, né, algumas coisas, ele fala, bem, eu não vou fazer o cocô fora de casa, deu vontade. Não necessariamente você vai chegar em casa e vai bater a vontade de novo, isso pode tudo desregular, tá? Então, dica aí de saúde, né, você fala das coisas boas ligadas à alimentação e exercício, mas orientar também os pacientes, os clientes, quanto ao que não se deve fazer, porque esse trabalho aqui, inclusive, eles falam que foram realmente o primeiro trabalho que avalia, né, segundo eles, que avalia justamente essa questão desses hábitos com critério de Roma, tentando associar essas correlações. Então, provavelmente isso é uma coisa importante também. Tá ok? Então, pare, por favor, pare de procrastinar a sua ida ao banheiro, né? Já que tá todo mundo falando para parar de procrastinar, inclusive até para isso, né? Pare de procrastinar a sua ida ao banheiro. Se a fisiologia bater lá, vá, porque isso provavelmente, se você não fizer, ele vai ser algo prejudicial aí para a tua saúde, porque vai resultar em constipação crônica, principalmente se você tiver genética. E repare, última coisa, que, como a gente meio que sabe já, né, esse aviso é particularmente importante para mulheres, né, pessoas do sexo feminino, né, essas mulheres, né, o biológico, o XY, né, essas mulheres, elas têm muito mais incidência disso do que o indivíduo. Mulher não, mulher é XY, perdão. Corrija aí, mulher é XX, né? XY. Então, o XX tem muito mais problema que o XY do que em relação a esse problema. Então, as mulheres, particularmente, têm que ficar atentas a isso, tá ok? Então, um grande abraço. Toque o sininho, toque o sininho, não o seu, esse sininho aí do canal, que está embaixo. Deixe seu like, convide pessoas para o canal e até um próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.